Compondo a nossa mesa, temos o professor Antônio Gide, e aproveito para anunciar, o professor nos deu o privilégio de acompanharmos o lançamento do seu livro, Rumo ao Código de Processo Civil Coletivo, a codificação das ações coletivas no Brasil. O professor Antônio Gide, depois, para os interessados, estará junto às livrarias para fazer dedicatórias no lançamento do livro. Também, com muita satisfação, que recebemos para a nossa mesa de trabalhos, o Dr. José Roberto dos Santos Bedac, e para coordenar os trabalhos, assumindo a palavra, Sua Excelência o desembargador do TRT, Dr. Lorival Ferreira dos Santos. Boa tarde a todos. Gostaria de, inicialmente, fazer um agradecimento especial à comissão organizadora do Congresso, na pessoa do meu querido amigo Samuel Hugo Lima, desembargador, diretor da Escola Judicial, e também na pessoa do nosso presidente Flávio Cooper. Quero cumprimentar os colegas, magistrados de primeiro e segundo grau, cumprimentar também os membros do Ministério Público, os senhores advogados, senhores estudantes, os servidores públicos, os dirigentes sindicais, e dizer da minha satisfação de poder presidir ou apresentar dois ilustres conferencistas, aqui o doutor Antônio Gide e o doutor José Roberto dos Santos Bedac. São duas pessoas ilustres que têm profundo conhecimento jurídico nessa área que pretendemos debater hoje. As ações coletivas, de uma maneira geral, eu estava dizendo há pouco para os dois professores que, nos últimos anos, a gente ressente, digamos assim, uma diminuição do número de ações coletivas. E daí o nosso tribunal, através da Escola Judicial, lançar um novo olhar sobre as ações coletivas, procurando valorizá-las em detrimento das ações individuais. E por isso é que a Escola Judicial vem sistematicamente debatendo o tema, discutindo o tema, aprofundando o tema. Sem mais delongas, eu vou aqui fazer um brevíssimo resumo do currículo do meu colega e amigo, que também é baiano, né? Antônio Gide, bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, doutor pela Universidade da Pensilvânia, é autor de diversos livros sobre ações coletivas e um Código de Processo Civil Coletivo Modelo. Ensina processo civil e ações coletivas nos Estados Unidos há mais de uma década. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Antônio Gide. Mas é só isso do currículo que o senhor vai falar? Eu queria um currículo longo, como aquele do professor Canotilho. Eu só ganho isso? Talvez eu devesse ser mais importante para ter o que se dizer, mas não tem, né? Então, eu gostaria de agradecer o convite, principalmente o desembargador Samuel Hugo Lima, o desembargador Flávio Cooper, pelo convite para participar desse congresso. Eu quero cumprimentar a organização do congresso pela simetria que nós conversávamos mais cedo, em ter um português apresentando o professor Canotilho e ter um baiano apresentando um outro baiano. Essa simetria renascentista é muito importante e que mostra o cuidado com que esses congressos são organizados. Bom, o que eu queria falar, eu queria apresentar aqui algumas inovações para o processo coletivo brasileiro, que
surgiram com o meu estudo do processo coletivo norte-americano, as class actions norte-americanas, que, no fundo, são a fonte dessa nova ideia da lei da ação civil pública, da lei do Código do Consumidor. A nossa ação coletiva, ela vem da class action. Claro que vem de uma forma indireta, porque o que aconteceu, na verdade, é que na década de 80, quando a Lei de Ação Civil Pública foi promulgada, não se conhecia a realidade do processo e do direito norte-americano. Então, nós fomos nos abeberar ao que os juristas italianos falavam sobre a inovação norte-americana. Então, nós temos uma série de inovações do processo civil coletivo brasileiro, a ação civil pública, a ação coletiva, são muito engenhosas, muito interessantes, mas elas, às vezes, não são muito fiéis à sua origem, e há alguma deturpação que não foi compreendida bem. Mas eu também não gostaria que ficasse aqui a ideia de que a ação coletiva ela vem dos Estados Unidos. Isso também não é verdade. A ação coletiva moderna, sim, ela vem dos Estados Unidos. Mas uma ação coletiva que eu diria que é, às vezes, em alguns aspectos, mais moderna do que a nossa, ela já existia no direito romano. As ações populares do direito romano, em muitos aspectos, elas são mais, menos formalistas e mais flexíveis do que as nossas ações coletivas. Então, eu não queria que ficasse aqui a ideia de que a ação coletiva ela é uma criação norte-americana, porque não é verdade. Não é verdade. As ações coletivas, as actio populares romanas, elas só pararam de perder força com a codificação do direito francês, com a criação dos estados, no século XVIII. Isso é uma coisa que, desde lá, nós paramos de pensar o fenômeno de forma coletiva, o fenômeno do direito. Então, eu não queria que isso ficasse, essa ideia errônea de que as ações coletivas são de criação norte-americana, porque isso não é verdade. Pois bem, então, o que é que eu gostaria de falar? Algumas inovações do processo civil, que o processo civil coletivo poderia aprender com a realidade do direito comparado. A primeira inovação que eu traria, que há uns 10 anos atrás era revolucionária e talvez agora nem seja tanto, é a ideia do rompimento dos conceitos abstratos de direitos difuso, coletivo e individual homogêneo. Todos nós sabemos que, para que uma ação coletiva seja proposta, é preciso que o autor esteja defendendo um direito difuso, um direito coletivo ou um direito individual homogêneo. Sem esses direitos, parece que, na nossa concepção, nós perdemos o chão e achamos que o processo coletivo não pode prosseguir. Porém, a experiência prática que nós temos, tanto da doutrina como da jurisprudência, eu acho que já comprovou que esses conceitos abstratos, direito difuso, direito coletivo, direito individual homogêneo, eles têm quase nenhuma utilidade, sendo, na verdade, extremamente perigosas. Eu vou explicar por quê. Quem não teve experiência de estar diante de um processo em que se tem dúvida sobre se um direito é difuso ou individual homogêneo, coletivo ou difuso, coletivo ou individual homogêneo? Muitas sentenças são emitidas em que o juiz passa páginas em páginas dizendo se está diante de um direito difuso ou individual homogêneo. Quantos livros foram publicados sobre a definição do direito difuso, sobre a diferença entre o difuso e o coletivo? Eu mesmo sou responsável por ter matado algumas árvores, escrevendo sobre essa diferença entre o direito difuso, coletivo e individual homogêneo. Muitas vezes, a situação fática, ela se encaixa em mais de um desse conceito de direito difuso coletivo. E muitas vezes não se encaixa em nenhuma. E por que isso é importante? Por que essa ideia de direito difuso, coletivo, ela é importante?
Eu não tenho a menor ideia. Não tem importância nenhuma. Eu não conheço nenhum país que opere a ação coletiva da mesma forma como nós fazemos. Isso não existe nos Estados Unidos, não existia no direito romano. O direito romano nunca falou em direito coletivo, direito difuso. No Canadá isso não existe, na Alemanha isso não existe, na França isso não existe. A própria Itália, que criou uma lei recente, muito ruinzinha a propósito, sobre as ações coletivas, nem mesmo na Itália eles usam os conceitos de direito difuso e coletivo. E de onde nós tiramos essa ideia, dessa abstração que é o conceito de direito difuso, coletivo e individual homogêneo? Da doutrina italiana. A doutrina italiana, quando estudava as ações coletivas norte-americanas, ela criou esses conceitos, que nós aperfeiçoamos e é muito melhor do que o que existia na Itália. Eu não vou dizer que é uma coisa mal feita, mas é absolutamente inútil. E aí vem a pergunta, tudo bem, você está destruindo os conceitos abstratos. O que você vai colocar no lugar? Porque destruir é fácil, criticar é fácil, mas construir é difícil. Substituiremos isso por quê? Em que substituiremos isso? Pelo conceito prático, que eu não gosto nem de dizer a expressão conceito, pela ideia prática de questão comum, de fato ou de direito, unindo o grupo titular do direito. Uma decisão, uma questão comum, de fato ou de direito, que possibilite a decisão uniforme da controvérsia. E é assim que se trabalha nos Estados Unidos. Um dos requisitos da ação coletiva no direito norte-americano, ninguém fala em direito difuso, tanto que, se vocês forem dar um Google na expressão direitos difusos, diffuse rights, collective rights, não vão encontrar nada. No máximo vão encontrar algum brasileiro que tentou traduzir o seu texto para o inglês e botou lá diffuse rights. Mas isso não existe. Essa expressão, o americano, como todo direito estrangeiro, opera a ação coletiva sem essa abstração. Eles usam a ideia de questão comum. E qual foi a primeira crítica que eu recebi a isso? Isso é um conceito muito abstrato. Desculpe, não é essa crítica. É um conceito muito americanizado, essa ideia de questão comum. O juiz brasileiro não saberia operar um processo coletivo com meramente o critério de questão comum. Será que isso é verdade? Será que o juiz brasileiro não conhece o conceito de questão comum? Qual o requisito para o cabimento do litisconsórcio? Questão comum. Conexão. Questão comum. Até no próprio direito coletivo brasileiro, nós temos a ideia da questão comum. Basta nós vermos o conceito do direito difuso. Qual é o conceito do direito difuso? Aquele que é ligado por circunstâncias de fato, circunstâncias obviamente comuns. E o direito coletivo? Uma relação jurídica base, questão comum de direito. E o direito individual homogêneo? Origem comum. Ou seja, nós temos essa ideia de questão comum, só que nós temos de uma forma abstrata, conceitual. Nós precisamos conceituar o direito difuso, o direito coletivo para operar. Mas é absolutamente desnecessário. Então, essa é a minha primeira contribuição, a minha primeira sugestão, que nós acabemos com essa ideia de direito difuso, coletivo, de nível homogêneo, que é tão importante, nós pensamos tão importante para a operação do processo coletivo, quando na verdade é absolutamente irrelevante. Claro que há uma dicotomia importante aqui, que é a diferença entre o direito indivisível e o direito que nós chamamos individual homogêneo, que é aquilo que Barbosa Moreira chamava de direitos essencialmente coletivos e acidentalmente coletivos. É diferente mandar limpar um rio, mandar que um ambiente de trabalho que seja nocivo seja alterado, é diferente de indenizações individuais. Há essa diferença.
mas não a necessidade de conceituação dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos. Uma outra coisa que nós poderíamos mudar no processo coletivo, e veja que muito do que eu estou falando aqui, o operador prático do direito, o juiz, o promotor, o advogado, ele consegue perceber a utilidade. Só quem não consegue perceber a utilidade é o teórico do direito. O teórico do direito considera essas sugestões anátema, porque vão de encontro ao que nós sempre aprendemos, principalmente dos juristas italianos. Pois bem, essa segunda inovação é o rompimento da teoria de que o objeto do processo é limitado pelo pedido na petição inicial. Nós sempre aprendemos que o juiz não pode dar menos ou mais ou além do que foi pedido. O juiz está adstrito ao pedido na petição inicial. Mas esse formalismo do direito processual brasileiro é uma marra formalista e burra, porque não faz o menor sentido fazer a vinculação entre a sentença do juiz ao que foi pedido. Claro, alguém vai lembrar, não pode haver a violação ao contraditório, mas isso é um outro aspecto da discussão. Então, sempre que algum aspecto do direito tem expressões latinas, a gente pensa que é imutável. No caso que eu estou falando, sentença ultra petita, extra petita, citra petita, quando há uma expressão romana, a gente já fica preocupado, achando que é impossível modificar. Tá? Mas eu acho que, se nós nos perguntarmos por que o juiz fica adstrito ao pedido na petição inicial, nós não saberemos responder. Talvez por ser mais simétrico, mais científico, mais matematicamente neutro, seja uma coisa esteticamente agradável. Mas no processo coletivo, principalmente, e não só, agora eu imagino que com o novo Código de Processo Civil, já haja pelo menos a possibilidade de emendar o pedido na petição inicial, que já é um avanço. Mas essa adstrição total entre o pedido e a sentença do juiz é desnecessária. Então, o que eu proponho? Que o objeto do processo coletivo seja absolutamente desvinculado do pedido. Qual é o objeto do processo coletivo? Toda a controvérsia social, toda a controvérsia coletiva, independentemente de pedido. Então, não vai haver violação ao contraditório, porque as partes já sabem que o pedido, para usar a terminologia atual, o pedido engloba todo o conflito. E o juiz, obviamente, não vai poder julgar algo, dar um pedido que nem foi pedido, nem foi discutido durante o processo. Eu não estou dizendo que o juiz pode chegar ao final, na sentença, e simplesmente dar o que ninguém nunca pediu e o que não foi discutido. Não é isso. A minha crítica é a adstrição total e formalística ao que foi pedido na petição inicial. Uma outra inovação que poderíamos criar, e eu acho que nesse caso até com o direito atual ela já existe, é a necessidade do juiz controlar a qualidade da representação do autor da ação coletiva, que é chamado controle judicial da representação adequada. Então, tanto o juiz e o Ministério Público, na ação coletiva, ele é notificado, ele participa como fiscal da lei, tanto o juiz quanto o Ministério Público precisam estar atentos à qualidade da representação, algo semelhante no processo criminal ao réu indefeso. Se o juiz perceber que a representação dos interesses de grupo não está adequada, o juiz precisa tomar uma providência, seja, obviamente, o Ministério Público pode se substituir à atividade do representante, pode complementar a atividade do representante, ou, inclusive, nomear um outro representante. E essa ideia de controle da representação adequada, ela é importante não somente durante o processo, mas até mesmo depois. Quando uma sentença transita em julgado e percebe-se que o representante do grupo atuou de forma inadequada, essa sentença coletiva não deveria
fazer coisa julgada, não deveria ser vinculante. Porque o grupo não foi adequadamente representado pelo autor da ação coletiva. Uma quarta inovação seria a ideia da notificação ao grupo titular do direito. Como é que acontece no direito brasileiro atual? Uma ação coletiva é proposta e ela é julgada, ela é processada e julgada sem que o grupo sequer tenha conhecimento de que há uma ação coletiva. Na Justiça do Trabalho talvez seja menos relevante porque o grupo é mais coeso, são empregados de uma empresa ou empregados de uma categoria, mais ou menos há uma coesão em que a notificação é mais fácil de fazer. Mas na questão de ação de consumidor ou ambiental, muitas vezes as ações são propostas e julgadas sem que o grupo sequer saiba que essa ação ocorreu. Então é preciso, como é no direito brasileiro, uma notificação por edital, no Diário Oficial. Quem lê Diário Oficial? Qual membro da sociedade que lê o Diário Oficial? Há um exemplo, inclusive, é o do Sérgio Arenhart, que ele me contou, e eu tenho autorização de falar sobre isso. Ele propôs uma ação coletiva no Paraná, ele é membro do Ministério Público Federal, ele propôs uma ação coletiva, e a decisão do juiz foi a seguinte: olha, eu acabei de receber, essa ação já foi proposta por um colega seu, e eu, inclusive, já dei liminar, extingo o processo. Nem eles mesmos, e o membro do Ministério Público era um colega de sala dele, nem entre eles mesmos sabem a ação que já foi proposta. Imagine a sociedade. Então, a importância da notificação é fundamental para que, inclusive, a notificação é diretamente relacionada ao controle da representação adequada. Se o grupo sabe que a ação é proposta, sabe quem é o advogado, sabe o que está acontecendo no processo, ele pode, com muito mais facilidade, controlar a atividade do representante. Claro que a notificação pode ser feita por categoria. No caso do direito do trabalho é muito simples. Uma ação é proposta pelo Ministério Público do Trabalho, notifica-se o sindicato, alguma associação que seja pertinente e alguns empregados para que haja uma notificação real. Não precisa haver uma notificação individual de todos os membros do grupo. Uma outra inovação é no campo probatório e que é muito sentida, eu imagino que seja muito fácil de ser sentida no direito do trabalho. Como podemos provar que uma empresa discrimina contra mulheres ou negros ou deficientes físicos? Na ausência de uma gravação em que uma pessoa diga não contrate mulheres, não contrate negros, nunca contrataria um deficiente físico, a prova fica impossível. É aí que entra a prova estatística. É aí que entra a prova estatística, que é a única maneira, prova estatística ou amostragem, é a única maneira de provar a discriminação racial ou de gênero. Como provar, e a gente pode sair um pouco do direito do trabalho, como provar que um produto químico causou uma determinada doença que já existe na sociedade? No caso do amianto, há uma doença específica que é asbestose. Então, a gente sabe que só o amianto causa essa doença. Mas o câncer não. O câncer é causado por diversas causas, inclusive de ordem genética. Então, quando uma doença já existe na sociedade e um produto químico apenas agrava a possibilidade da doença, como provar a causalidade que não por prova por amostragem ou prova estatística? E muitas vezes, somente o réu tem a possibilidade de apresentar essa prova, a prova química principalmente. O membro do grupo, ele fica absolutamente impossibilitado porque ele não tem o conhecimento técnico. É aí que, no processo comum, principalmente, porque é muito frustrante falar na Justiça do Trabalho, porque muitas vezes eu trago certas inovações, ou muitos processualistas trazem várias inovações, e na Justiça do Trabalho é uma coisa que vocês fazem há 30 anos, e às vezes eu estou falando uma coisa, e aí chega um juiz, levanta a mão, isso eu faço todos os dias, 30 vezes por dia.
E eu estou crente do sucesso, achando que eu estou trazendo uma grande inovação. A justiça do trabalho é diferente. Ela tem o contato cru com a realidade, que não é o que acontece, por algum motivo, com a justiça comum. A justiça comum, ela tem um contato com a realidade intermediado pela abstração do direito, que é muito menor na justiça do trabalho. Uma outra inovação que nós poderíamos adotar para aprimorar o processo coletivo brasileiro seria uma regulação mais adequada do acordo entre as partes, na ação coletiva. E quando eu falo acordo coletivo, eu estou falando de algo muito mais poderoso do que o famoso TAC, o compromisso que nós chamamos o compromisso de ajustamento de conduta. Numa ação coletiva, o representante, já que houve notificação, veja que tudo é ligado, uma coisa é ligada à outra. Já que houve notificação ao grupo, já que há o controle da representação adequada, o representante do grupo, ele precisa ter poderes para entrar em um acordo verdadeiro com o réu, através de concessões mútuas. Coisa que não acontece no TAC. Raros são os doutrinadores ou juízes que se debruçaram sobre o tema de se no TAC é possível haver concessão mútua. Em geral, as pessoas dizem que um compromisso de ajustamento de conduta é exatamente isso. Um compromisso em que o réu se compromete a ajustar a sua conduta à lei. Não há concessões mútuas, mesmo porque uma concessão mútua jamais funcionaria no direito brasileiro, em que os membros do grupo não são vinculados por um acordo coletivo. Então, qual é a ideia? Sempre com controle judicial da adequação do acordo. Se um acordo é adequado, o juiz deve homologar e esse acordo deve vincular as partes. O direito do trabalho tem uma experiência farta com esse aspecto, principalmente por causa dos dissídios coletivos. Mas, obviamente, para que isso possa acontecer, é preciso uma série de mudanças no processo brasileiro, com a notificação ampla, controle da representação adequada, senão não vai funcionar. E para adiantar, eu vou chegar aqui à minha penúltima inovação, que tem a ver diretamente com a coisa julgada coletiva, que é um tema que eu sou um pouco parcial, porque eu acho que é o tema mais importante do processo coletivo. Ninguém pode conhecer o processo coletivo, seja brasileiro, seja estrangeiro, sem entender a coisa julgada coletiva. Quem não compreende a coisa julgada coletiva não compreende o processo coletivo. E o grande debate aqui é entre a coisa julgada pró e contra e a coisa julgada que nós dizemos no direito brasileiro secundum eventum litis. Pró e contra ou secundum eventum litis. Vamos conversar um pouco sobre o direito brasileiro. Não há como negar o romantismo da coisa julgada secundum eventum litis. É bonito, tá? A ideia da coisa julgada secundum eventum litis. A sentença coletiva faz coisa julgada somente para beneficiar o grupo, nunca para prejudicá-lo. É bonito, mas é verdadeiro? É certo que a sentença coletiva brasileira faz coisa julgada secundum eventum litis? É mentira. É mentira. Isso não é verdade. A coisa julgada coletiva brasileira não é secundum eventum litis. E enquanto nós acreditarmos nessa mentira, não vamos poder compreender a importância da coisa julgada coletiva. A coisa julgada coletiva brasileira é complexa. Eu levei um bom tempo para entender. E não vou dizer que já entendo em todos os seus aspectos. Mas mais do que compreender, é preciso ter uma visão crítica do que é a coisa julgada coletiva. Vou dar uma visão resumida do que é a coisa julgada coletiva no Brasil. A sentença coletiva desfavorável, ela faz coisa julgada, muito embora todo mundo diga que seja secundum eventum litis,
ela faz coisa julgada pró e contra. Pode pegar qualquer livro de processo coletivo que o autor vai dizer, não, a coisa julgada coletiva é secunda eventum litis, ela só existe para beneficiar, nunca para prejudicar. Essa pessoa não entendeu direito como funciona a coisa julgada. Por que que ela é pró e contra uma sentença negativa do processo coletivo? Primeiro, uma nova ação coletiva não pode ser reproposta. Ações individuais podem ser propostas, mas a mesma ação coletiva não pode ser reproposta. Segundo, se a ação coletiva não for de direito individual homogêneo, for de direito difuso, nenhuma ação pode ser proposta. Um exemplo, eu peço ao juiz que retire uma publicidade do ar, porque a publicidade é enganosa. O juiz diz, não, a publicidade não é enganosa. Não vou retirar a publicidade do ar. O que vai acontecer? Não pode propor uma ação coletiva para retirar a publicidade do ar e ninguém pode propor uma nova, o membro do grupo não pode propor uma nova ação. O que é secundum eventum litis na coisa julgada coletiva brasileira? É a extensão para o membro do grupo. Então, no exemplo da poluição, eu proponho uma ação coletiva pedindo a limpeza de um rio ou a colocação de um filtro. O juiz diz, não há poluição, isso que a chaminé está emitindo é água, é H2O. Não é produto químico, não é cancerígeno, não é poluição. Eu nego. O que acontece? Ninguém mais pode propor essa ação coletiva, porque transitou em julgado. Mas não se preocupem, porque o filhinho do morador que nasceu sem cérebro pode propor uma ação individual indenizatória. É isso que é a coisa julgada secundum eventum litis brasileira. Que no difuso e no coletivo, ela é pró e contra. Mas no individual homogêneo, que é o menos importante, ela só vincula para beneficiar. Ela não prejudica o membro do grupo. É isso que quer dizer que a coisa julgada é secundum eventum litis. Quer dizer, o mais importante, que é o direito à publicidade não ser enganosa, ou o meio ambiente, esse perece. Esse ninguém mais pode propor uma ação coletiva. Mas o direito individual, patrimonial, esse é sagrado. Esse não pode ser vinculado pela ação coletiva. Se compreendermos a coisa julgada secundum eventum litis dessa forma, ela deixa de ser romântica e nós passamos a ver como é a coisa julgada pelo que ela realmente é, que é uma grande farsa. A coisa julgada secundum eventum litis é uma grande farsa. O que acontece? E ela cria uma falsa sensação de segurança para o acadêmico, para o juiz, para o advogado. O juiz dá a sua sentença, ele acha que não está prejudicando ninguém, porque a coisa julgada coletiva é só para beneficiar, nunca para prejudicar. Então eu dou uma sentença negativa, e é isso que eu estou querendo acabar com essa falsa sensação de segurança, de que a sentença coletiva, ela nunca prejudica. E tem mais, ação coletiva sendo secundum eventum litis, nesse jeito que eu estou explicando, que não vincula os membros do grupo, a possibilidade de fazer acordo é impossível. Como fazer acordo numa ação coletiva em tutela de direitos individuais homogêneos, se a sentença ela é somente para beneficiar o grupo? O acordo nunca vinculará o grupo. Então, por isso que eu proponho uma ação coletiva que seja reconhecidamente pró e contra, e não essa farsa que é a coisa julgada secundum eventum litis brasileira, que cria essa falsa sensação de segurança e que, na verdade, ela é pró e contra, mas disfarçada. Então, por isso que, agora, claro, para ter uma coisa julgada pró e contra, nós precisamos de algumas válvulas de escape. O controle da representação adequada, a notificação adequada do grupo.
a possibilidade de que membros do grupo que não estejam interessados em participar do processo possam se excluir do processo coletivo. Tudo isso precisa ser alterado para que o processo coletivo brasileiro possa ser aquilo que nós aspiramos, que é um sistema em que vai trazer acesso à justiça, economia processual e a efetivação do direito material. Muito obrigado.